Olá a todos. Para assinalar o dia 1 de maio, o Dia do Trabalhador, temos connosco o Dr. David Carvalho Martins, sócio fundador e diretor da Littler Portugal, advogado com mais de 20 anos de experiência em Direito Laboral. É licenciado e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a nossa casa. Tem desenvolvido um percurso de referência na área laboral, acompanha empresas nacionais e multinacionais em matérias como gestão de pessoas, relações laborais, contratação, reestruturações e contencioso laboral. Nesta conversa, queremos olhar para os direitos dos trabalhadores em geral e, em especial, para a realidade de quem concilia o trabalho com o estudo, uma realidade muito presente entre os estudantes do regime de pós-laboral. Dr. David, assinalamos hoje o 1º de maio, uma data que tem origem nas lutas laborais do final do século XIX e, em particular, nos movimentos pela limitação da jornada de trabalho para as 8 horas, e que acabou por se afirmar como um símbolo de conquista de direitos fundamentais dos trabalhadores, como, por exemplo, a dignidade no trabalho e a própria proteção social. Olhando para esta evolução histórica e para a realidade atual, considera que estes direitos estão efetivamente consolidados ou que enfrentam hoje novos desafios? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa de fazer chegar, de uma forma tendencialmente mais simples e direta, conhecimentos práticos na área do direito do trabalho, e muito obrigado por contarem com a minha possível participação neste projeto. Relativamente à questão do 1º de maio e dos direitos dos trabalhadores, o direito do trabalho tem essa vocação inegável. A preocupação que surgiu inicialmente com o tempo de trabalho, ou seja, com a fronteira entre a vida privada e a vida profissional, ainda hoje é uma marca muito presente no direito do trabalho, mas creio que neste momento estamos a viver um período de transformação muito significativo. Período de transformação esse muito significativo que abrange a área laboral, ou seja, o trabalho no dia-a-dia, mas também pode vir a abranger a matéria do ensino. Designadamente, não há nenhuma novidade hoje em dia com o advento da inteligência artificial. Portanto, os paradigmas tradicionais do tempo de trabalho podem ser úteis e são importantes em alguns setores de atividade, mas aquilo que se nota de uma forma muito vincada, que noutros setores a questão hoje em dia já não é tanto do tempo de trabalho, mas do resultado desse mesmo trabalho. Claro que se nós estivermos a olhar para indústrias, provavelmente ainda estamos muito vocacionados, até pelo trabalho por turnos, para um controle meramente horário, mas se nós olharmos, por exemplo, para a área dos serviços, o tempo de trabalho, de parte a parte, atrevo-me a dizer, já não é uma questão fundamental. As pessoas pretendem ter o quê? Autonomia, pretendem ter alguma flexibilidade quanto ao local onde prestam a sua atividade, quanto ao tempo de trabalho, e isso provavelmente hoje em dia está um pouco desfasado com uma visão da legislação laboral que está muito presa ao modelo da fábrica, ao modelo tradicional do trabalho, 8 horas, num único local, um emprego para a vida toda. Esse paradigma, ainda que seja uma realidade em alguns setores de atividade, não é seguramente o modelo que nós devemos começar a pensar de mercado de trabalho. Exato, e por esse motivo, nos últimos anos, temos assistido a várias alterações ao Código do Trabalho, muitas delas, lá está, enquadradas por mudanças, como referiu, no contexto económico, por exemplo, da digitalização, pela necessidade de responder a novas formas de organização do trabalho. Na sua perspectiva, quais foram as alterações com um maior impacto prático na vida do cotidiano das relações laborais? Se nós olharmos para o Código de Trabalho que nós temos hoje em dia, é o Código de Trabalho de 2009. E segundo os últimos cálculos, e correndo o risco de não estar a cometer nenhum erro, ele já teve 26 alterações. Ou está a caminho da 26ª. E, portanto, 26 alterações em menos de 20 anos é um volume muito significativo de alterações. Portanto, poder dizer que há uma que é mais significativa do que a outra é talvez difícil. Aquilo que nós tivemos essencialmente nos últimos anos 2 momentos importantes. Tivemos o momento da reforma de 2011-2012, 2013, portanto o período da Troika, em que houve uma alteração estrutural no sistema da legislação laboral,
importante, com impacto, nomeadamente na redução das compensações em caso de cessação do contrato de trabalho por motivos objetivos. E tivemos uma outra em 2023, que entrou em vigor exatamente no dia 1 de maio, que foi conhecida pela Agenda do Trabalho Digno. Essa teve impacto esse que ainda não, se calhar não se consegue conhecer com todo os efeitos que seriam dali se retiram, mas provavelmente com uma tónica que não me parece a mais adequada. E isso porquê? Nós, quando olhamos para o Direito do Trabalho, e é um dos elementos introdutórios de quem começa a estudar Direito do Trabalho, é sempre a ideia de que estamos a falar de um regime jurídico que visa tutelar a parte mais fraca. E estamos muito preocupados sempre, e bem, que esse é o tom do Direito do Trabalho, com a proteção do trabalhador e a proteção da parte mais fraca. Só que, muitas vezes, quando essa preocupação se leva a um nível excessivo, nós deixamos de ter uma preocupação com o trabalhador, porque é importante termos presente o seguinte: é verdade que, por enquanto, não sei se no futuro ainda assim será, não existem empresas sem trabalhadores, mas também não existe trabalho subordinado sem empresas. E, portanto, quando nós olhamos para o direito do trabalho, é verdade que temos que ter a preocupação na tutela do trabalhador, mas essa tutela do trabalhador não existe se não for possível criar empresas sólidas, sustentáveis e economicamente viáveis. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. E, por isso, quando nós olhamos para salvaguardar direitos a todo o custo, aquilo que normalmente nós alcançamos é uma legislação que está muito bonita no papel, mas que depois não tem aplicabilidade prática. E, portanto, é importante, esse é um dos tópicos que me parece importante na reforma que agora está a ser discutida, do Trabalho 21, é procurar, se calhar, um maior equilíbrio, um novo ponto de equilíbrio entre os direitos dos empregadores e os direitos dos trabalhadores, porque é isso que faz criar empresas sólidas, é isso que faz criar empregos viáveis, é isso que faz criar condições para que, por exemplo, os salários possam subir. Por falar nessa relação laboral entre a entidade empregadora e o próprio trabalhador, Portugal tem hoje um enquadramento jurídico laboral relativamente denso e desenvolvido, mas persiste muitas vezes, lá está, aquela percepção de que há uma distância entre a proteção prevista na lei e a sua concretização na prática. Na sua experiência, esse desfazamento existe e em que situações e áreas é que é mais relevante e evidente? É importante procurarmos olhar para, não para o mercado de trabalho no seu todo, mas para alguns setores. Eu não tenho essa visão de que a legislação laboral ou que os trabalhadores em Portugal não estão protegidos com a legislação atual, e também não tenho a visão de que, com a eventual aprovação da legislação que resultará do anteprojeto de Trabalho 21, que os trabalhadores ficarão numa situação de total desproteção. Não é verdade que isso aconteça. E só para contextualizar porque é que não é verdade, e agora ligando um bocadinho à questão do Trabalho 21, por exemplo, discute-se que com as possíveis alterações ao Código de Trabalho, a reintegração deixa de ser possível e, portanto, os despedimentos passam a ser ilícitos com chancela legal. Isso não é verdade. Não é verdade. Era importante também aproveitarmos o 1º de maio para esclarecer que não é isso que está lá. Também para contextualizar e sem querer prolongar muito a questão de consideração técnica, só para dar um exemplo de como muitas vezes olhamos para a legislação e olhamos para aquilo que vem nos jornais e não tem adesão à realidade. Hoje em dia, um trabalhador que seja despedido ilicitamente pode optar entre receber uma indemnização ou ser reintegrado. Em alguns casos, já é possível o empregador pedir ao tribunal que admita a não reintegração. Quais são as circunstâncias hoje em dia? Microempresas, o que se compreende, estamos a falar de empresas até 10 trabalhadores, ou cargos de direção ou de elevada responsabilidade. E aí o empregador pode pedir ao tribunal que o tribunal aceite a não reintegração. Mas, nesse caso, há uma indemnização mais elevada. E, portanto, aquilo que o anteprojeto faz é alargar estas circunstâncias. Mas, mais uma vez, a decisão não é do empregador, é de um tribunal, que também é um órgão de soberania. E outra diferença fundamental para demonstrar que muitas vezes nós olhamos para a legislação e para aquilo que se fala muitas vezes sem conhecimento de causa. Um trabalhador, hoje em dia, que impugne um despedimento por motivos objetivos, que foi abrangido por um despedimento coletivo ou uma extinção de posto de trabalho, se quiser impugnar esse despedimento, ele tem que devolver a compensação ao empregador. O que é que isto quer dizer? Que é aquela compensação, se o despedimento for lícito, é uma compensação que se lhe dá sempre devida, mas tem que a devolver ao empregador para poder impugnar. Qual é a questão? O empregador pode ficar insolvente. E, portanto, quando tiver a decisão, provavelmente já não tem forma de recuperar o dinheiro que lhe seria sempre devido. O que é que o anteprojeto faz?
Se o trabalhador quiser a reintegração, ou seja, o único caso em que aquela indemnização não é devida, ele entrega esse valor à ordem do tribunal. Portanto, se a ação não correr bem, no limite ele recebe sempre esse valor. Portanto, só para dar aqui um exemplo de como nós olhamos para o trabalho 21, para o ano de projeto, com um entendimento que não corresponde à realidade. Nós olhando para trás, que outras alterações foram importantes, que nós temos vindo a ter. Designadamente, muita legislação que resulta de diretivas europeias. A matéria dos centros de trabalho, matéria das férias, parentalidade, enfim, há um caminho a fazer. Agora, provavelmente, a ideia será pensar se este regime que temos atualmente, se este manancial legislativo denso de legislação laboral em Portugal é adequado ao presente e ao futuro. Sinto que, por vezes, o trabalhador sente que há um desfazamento, uma distância entre a proteção prevista na lei e na sua concretização do dia-a-dia. Lá está, pela falta de literacia jurídica, porque muitos dos trabalhadores não conhecem esses direitos que o Dr. David enuncia. Na sua perspectiva, quais são os direitos fundamentais que todos os trabalhadores deveriam conhecer e até que ponto é que ainda existe este déficit de literacia jurídica que limita o seu exercício? Porque, na prática, os direitos funcionam. Na teoria, os direitos funcionam, no papel estão lá todos escritos, mas por falta de conhecimento que os trabalhadores têm destes direitos, acabam por não conseguir aplicá-los na prática. Quais é que seriam estes direitos fundamentais que considera importante um trabalhador ter como consciente na vida prática do dia-a-dia? Eu diria que há que ter em consideração que há duas instituições, digamos assim, que são absolutamente fundamentais para a difusão dos direitos dos trabalhadores. Mas logo, temos uma instituição muito importante que é a Autoridade para as Condições de Trabalho ou Inspeção do Trabalho, que pode perfeitamente, tem muita informação disponível no seu site. Qualquer pessoa pode, por exemplo, calcular valores de indemnização em caso de despedimento, entre outras matérias. Tem já formulários para fazer esses cálculos, tem guias práticos ou informações disponibilizadas. A própria Segurança Social também disponibiliza muitos guias práticos em matéria de Segurança Social. Portanto, a informação está, de alguma forma, acessível. Mas, muitas vezes, nós esquecemos que existem sindicatos. E a pergunta que coloca, provavelmente, é um indício de que também era importante repensar o modelo dos sindicatos. Porque os sindicatos surgiram para reequilibrar, ou tentar reequilibrar o desnível que existiria em termos de informação, acesso a meios, entre o empregador e os trabalhadores. É essa a função, tentar reequilibrar. E, portanto, era normal que um trabalhador pudesse recorrer mais facilmente a um sindicato para esclarecer essas dúvidas. A questão é, como está a colocar a questão, ou melhor, da forma como coloca a questão, é um indício de que a baixa taxa de sindicalização em Portugal, salvo erro, 2024 andava na casa dos 7%, é um problema. A questão é como é que podemos, de alguma forma, alterar esta situação em que as pessoas não se sindicalizam. Aliás, se tentar saber no seu círculo de amigos, aqueles que já trabalham, quantos são sindicalizados, vai ter dificuldades em encontrá-los. Onde é que nós encontramos mais trabalhadores sindicalizados? Em alguns setores, nomeadamente setor público, eventualmente setor da banca, eventualmente setor dos transportes, e em muitos outros setores essa sindicalização não existe. E, portanto, as pessoas podiam perfeitamente recorrer a sindicatos para ter acesso a essas informações. Outra questão que poderia ser importante também colocar em causa é saber até que ponto é que os tribunais de trabalho estão ou não estão entupidos de dependências. Até que ponto é que uma ação laboral que demora 1 ou 2 anos é um tempo útil para a vida de um trabalhador poder decidir o seu futuro. E, portanto, há aqui alguns aspectos introdutórios que são importantes até a nível estrutural para resolver esse problema ou esse eventual déficit de informação. Em termos de direitos fundamentais que os trabalhadores têm, o catálogo é extensíssimo. A nossa Constituição da República Portuguesa também consagra um conjunto muito amplo de direitos fundamentais, mas muitos deles estão associados à questão de saber que o trabalhador continua a ser uma pessoa. Como alguém já referiu em tempos, o trabalhador, quando chega ao trabalho, tira o casaco, mas não deixa de ser pessoa. Portanto, a personalidade não se tira como o casaco quando se chega ao escritório. E, portanto, ela continua a existir. E isso é fundamental em matéria de privacidade, proteção de dados, deveres gerais de respeito mútuo entre colegas e empregadores, trabalhadores e empregadores, enfim, há um conjunto muito amplo. Depois, a questão de
da proibição dos despedimentos sem justa causa. Mas a questão da proibição dos despedimentos sem justa causa existe em Portugal como existe nos outros países. A única questão é que nós ainda temos um mecanismo que já não existe na esmagadora maioria dos casos, que é a caso da reintegração em caso de despedimento ilícito. Trazendo esta conversa para uma realidade muito presente na nossa comunidade académica, muitos estudantes conciliam hoje trabalho e estudo. Muitas vezes com horários que são muito exigentes e com alguma ou muito pouca margem de flexibilidade. Considera que o regime jurídico do trabalhador-estudante está ajustado a esta realidade ou ficou muito aquém daquilo que são as necessidades atuais? Muito bem. É uma excelente questão. Sente que devíamos ter presente que o regime do trabalhador-estudante tem uma dupla faceta, por assim dizer, ou dois lados diferentes. Um primeiro lado na relação trabalhador-empregador e um segundo lado aluno-instituição de ensino. O que é que nós temos visto ao longo dos anos? As instituições de ensino também têm vindo a adaptar-se e a criar uma maior favorabilidade, se assim se poderá dizer, para o regime do trabalhador-estudante. Como, por exemplo, ao nível dos horários. Uma instituição de ensino que tenha horários puramente diurnos, de alguma forma, quase que inviabiliza a acumulação com o regime de trabalhador-estudante, a não ser que o trabalhador acabe por fazer trabalhos noturnos, e aí, nem que seja ao nível das ofertas de trabalho, é bastante complexo. E, portanto, há muitas instituições de ensino que têm feito um caminho que me parece bastante saudável, que é de criar regimes que são compatibilizáveis com trabalhos a tempo completo numa organização. Depois, do lado dos trabalhadores com os empregadores, o regime tem um equilíbrio que é um equilíbrio possível. Nós temos que também pensar que todas as ausências numa determinada equipa têm impacto, designadamente, com os colegas, porque a relação laboral é verdade que se estabelece entre empregador e trabalhador, mas, salvo melhor opinião, é uma relação multipolar, designadamente entre colegas de trabalho. Portanto, as ausências acabam, de alguma forma, por sobrecarregar outros colegas. Diz-se, mas isso não devia acontecer, o empregador... É verdade, mas na prática, quem trabalha sabe que isso acontece. Por exemplo, se não for possível, ou se a faculdade não fizer os esforços necessários para adaptar os horários, seja de marcação de exames escritos, marcação de exames orais na nossa faculdade, se a faculdade não conseguir fazer essa adaptação correta, que mecanismos é que o estudante, o trabalhador-estudante, tem para recorrer, se assim se pode dizer, a ajudas externas, porque lá está, aqui o problema não é tanto da entidade empregadora, porque a entidade empregadora respeita os seus direitos, é mais da faculdade que não se adequa às necessidades dos regimes noturnos, do regime do pós-laboral. Eu, sobre casos concretos, não vou poder pronunciar por vários motivos, porque, ao estar a falar de uma universidade em particular, posso estar a cometer algum erro, porque é verdade que já fui docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas já não estou lá há alguns anos, estou noutra universidade, os regimes podem ser diferentes, podem ter práticas diferentes, portanto eu não quero, de alguma forma, cometer nenhum erro nesse aspecto. O que é que eu posso dizer sobre isto? Na vertente laboral do Estatuto do Trabalhador-Estudante, existem alguns regimes que já permitem, de alguma forma, assegurar que o estudante tem tempo para se preparar para os exames. Designadamente, o trabalhador-estudante tem direito ao dia do exame e também ao dia anterior. Isso é possível, isso já é um equilíbrio bastante importante. Mas, por exemplo, também ao nível da organização do tempo de trabalho, o legislador, percebendo que muitas das instituições de ensino, à data, quando o regime foi criado, tinham poucos regimes, se calhar, compatíveis com o trabalho a tempo completo, estabelece que, numa situação de dificuldade de compatibilização entre uma realidade e outra, é possível ter dispensa de trabalho para frequência de aulas. Pode ir até 6 horas por semana. Mais uma vez, essa dispensa de aulas tem um apoio, constitui um apoio que o empregador obrigatoriamente concede aos trabalhadores. Eu diria que muitas das vezes os problemas que surgem a propósito do trabalhador-estudante surgem por falta ou por dificuldades de comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? Os empregadores, muitos também, não nos podemos esquecer que as empresas em Portugal não são todas grandes empresas. O tecido empresarial português é constituído por, digamos assim, nano, micro e pequenas empresas. E, portanto, nem todos têm também, quando falamos da falta de informação dos trabalhadores, também há muitos empregadores que não têm acesso a essa informação da mesma forma. E, portanto,
Muitas vezes há falta de comunicação de parte a parte. O trabalhador, porque provavelmente não planeia a sua vida com tempo e explica ao empregador quais são os seus planos. E o empregador também muitas vezes acaba por não ter tempo para se adaptar. Portanto, a primeira receita ou a primeira orientação de natureza prática que é dada é tentar chegar a um acordo relativamente a estas matérias, percebendo quais são os horários, percebendo quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios que o trabalhador estudante tem do lado do empregador. E depois, no âmbito das universidades ou das faculdades ou das outras escolas profissionais, tentar encontrar mecanismos que se adequem àquilo que é a maioria, ou a esmagadora maioria, se calhar, dos horários de trabalho, que é um horário de trabalho diurno, em princípio de segunda a sexta. Nesse caso, por exemplo, um trabalhador estudante que tenha dificuldade em entrar em contacto com a sua entidade empregadora, ou que já, por exemplo, trabalha há muitos anos na mesma empresa e quer começar a estudar, tem essa curiosidade, quer se formar na universidade, como é que pode um trabalhador requerer à sua entidade empregadora e como é que pode iniciar essa conversa de querer começar a estudar, de querer começar a tirar alguns dias ou algumas horas para poder começar a trabalhar? Na sua perspectiva, como é que pode começar este diálogo? Eu diria que cada caso é um caso e nem sempre é fácil ter uma receita universal, mas mais uma vez eu diria que é com planeamento. O que é que eu quero dizer com isto? O trabalhador que entende ou que considera que é importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional a frequência de uma licenciatura, de um mestrado, de um doutoramento, também não toma a decisão de um dia para o outro. Claro. Isso é um processo também de maturação da ideia e, portanto, deve comunicar ao empregador os planos com algum tempo. Diz assim, mas e o empregador que pode aproveitar-se porque a seguir faz... É verdade que podemos pensar nos casos patológicos, mas da minha experiência, a maioria dos casos que são comunicados com tempo acabam por ser acolhidos, porque o empregador também pode reorganizar com o tempo a sua estrutura de trabalho. E, portanto, com comunicação talvez seja a melhor solução. Claro que há sempre um risco de incumprimento do regime do trabalhador estudante. Não temos tido, nos últimos anos, quase que, eu diria, nenhum caso de litígio sobre isto na nossa atividade. Os trabalhadores com os quais nós colaboramos, tendo esta questão do planeamento bem definido, acolhem os trabalhadores estudantes. Claro, há aqui um aspecto importante. Se um empregador tiver todos os seus trabalhadores, ou uma parte significativa dos seus trabalhadores em regime de trabalhador estudante, acaba-se por tornar ingerível. Isto é viável quando são pontuais os casos de trabalhadores estudantes. E, portanto, aquilo que tem que se olhar é um bocadinho, mais uma vez, a compatibilização possível entre os direitos dos trabalhadores e a viabilidade da própria empresa. Porque a empresa não pode deixar de funcionar ou de corresponder às necessidades do mercado. O próprio legislador tem alguma dificuldade em encontrar um caminho para resolver, mas não deixa de o sinalizar. Se tornar inviável para a organização da atividade, tem que se pensar numa outra solução. Se não for acolhido pela entidade empregadora, quais é que são as soluções do trabalhador que quer começar a estudar? Nos casos em que o trabalhador tem direito ao Estatuto de Trabalhador Estudante em todas as suas vertentes, se houver alguma circunstância em que, por qualquer motivo, o Estatuto de Trabalhador Estudante não está a ser cumprido, observado pelo empregador, desde logo a questão da possibilidade de recorrer à Autoridade para as Condições de Trabalho, ou Inspeção de Trabalho, como também muitas vezes se designa, para que ela possa verificar no caso concreto se isso acontece ou não. Existe também a possibilidade dos sindicatos e, no limite, a possibilidade de o trabalhador poder recorrer a um advogado para esse efeito. Mas, como lhe digo, nos últimos 20 anos não me recordo de ter tido nenhuma situação em que tivesse surgido um conflito, um litígio, por causa do regime de trabalhador estudante. Tendo em conta que esta é uma realidade cada vez mais presente no ensino superior, especialmente no regime pós-laboral, importa também refletir sobre aquilo que são os mecanismos de apoios existentes e sobre o papel das instituições académicas. No seu ponto de vista, o que deveria ser melhorado no regime do trabalhador estudante em Portugal e que papel podem as associações de estudantes, como a nossa, desempenhar no apoio aos alunos, nomeadamente na promoção dos seus direitos e na mediação com entidades empregadoras? Que
papel é que a associação pode ter para ajudar estes estudantes e o que deveria ser melhorado neste regime de trabalhador-estudante? Na situação em que nós estamos de viragem, de alteração do tipo de mercado de trabalho, dos tipos de trabalho, é verdade que isto já começa a ser quase que uma afirmação rotineira de que a IA pode transformar o mercado de trabalho. Pode transformar, não me parece que vai acabar com o mercado de trabalho, mas transforma significativamente. Há aqui um aspecto que é sempre importante, seja pensando nisso ou não, que é a ligação das universidades, das escolas, dos institutos ao mercado de trabalho. Portanto, é verdade que muitas vezes olhamos para o Estatuto do Trabalhador, portanto, do lado do empregador, que deve assegurar um conjunto de direitos, mas as próprias instituições de ensino, parece-me, em termos globais, em termos quase que transversais, elas têm vindo a mudar e provavelmente têm que mudar um pouco mais. Porque alguém que tenha um trabalhador estudante, eventualmente pode ajudar esse trabalhador estudante a encontrar um trabalho, por exemplo, na sua respectiva área de atividade, na sua respectiva área de formação. Porque é que, por exemplo, as associações de estudantes não fazem esse mapeamento? Perceber os trabalhadores que têm, os estudantes que têm no seu âmbito e perceber até que ponto é que o trabalho que têm está ou não está alinhado com as suas as perspectivas de carreira. Isso pode ser feito. Há muitas alterações que podem ser feitas sem necessidade de alterar a legislação laboral ou a legislação das instituições de ensino. Pode ser até ter uma questão cultural e de apoio a que as pessoas possam redirecionar. O caminho terá de ser de compatibilização entre uma realidade e outra. É verdade que também há outra afirmação que se faz muito regularmente, de que devemos estar a mudar um chip de alguém que faz uma licenciatura ou um mestrado e que tem conhecimentos para o resto da vida. Não, hoje em dia, cada vez mais, a formação tem que ser ao longo da vida. Uma formação que se tirou em uma determinada área há 4, 5, 6, 10 anos, neste momento pode estar completamente desatualizada. Mas há competências hoje em dia que são muito mais valorizadas do que determinadas formações académicas e, portanto, se calhar há a necessidade de começar a pensar em reconversões profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Que se calhar hoje em dia temos um X número de trabalhadores estudantes, mas se calhar vamos ter que ter muito mais trabalhadores estudantes no futuro. E isto só se consegue através de uma redefinição também do trabalhador estudante na faceta universidade-aluno, mas também e numa melhor articulação com a faceta de trabalhador-empregador. Eu acho que o caminho terá que ser numa maior interdependência entre as duas, sendo certo que as universidades devem criar as condições para que o Estatuto do Trabalhador Estudante não seja uma dificuldade, um obstáculo à entrada ou à manutenção no local de trabalho. Dr. David, muito obrigado por ter aceito o convite da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi um gosto ser recebido no seu escritório. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e continuem o caminho que estão a fazer, porque seguramente que vai ser muito útil para quem vai assistir e a quem vão facultar estes e outros episódios. Muito obrigado.